eu vou falar sobre as coisas que geralmente eu não falo, que são criar terminologias, tá? Hoje eu vou definir as terminologias das figuras musicais e das pausas. Vou falar um pouquinho da história junto com a aula de teoria de hoje, aplicada. O que acontece? Como o mundo está em mudança, em completa transformação temporal, o que acontecia antigamente, hoje em dia não acontece. Vamos contar aí 300, 400, 500, 1100 anos para trás. As figuras musicais, elas existiam vários símbolos, tá? E uma das mais atuais, e aqui é representatividade da teoria musical atual, se chama semibreve. Todo mundo sabe que é semibreve, 4 tempos. Quem está chegando hoje talvez pode não entender por que você está falando isso hoje, se sua aula de teoria já está avançada. É porque para mim, eu sou de uma linha de professores que eu prefiro que a pessoa já aprenda a dividir e depois aprenda a terminologia, do que eu ficar dando aula de terminologia e de repente o músico não entende nada da terminologia, desanima porque não está aprendendo a tocar, não está aprendendo a cantar, não está aprendendo a dividir o tempo, porque está tendo muita aula de teoria. Então hoje eu vou falar sobre terminologia. Já citei alguma coisa em algumas aulas anteriores, mas eu não estava me prendendo a isso. Então a figura principal hoje em dia, que é referência na música, se chama semibreve, que tem 4 tempos. Se ela é semi em relação a alguma outra figura, tá? Vocês estão vendo essa pizzazinha aqui? Daqui a pouco nós vamos explicar essa pizzazinha. A semibreve... Opa, a caneta não está funcionando. Semibreve semi, tá, gente? Não é semi de metade, não. Ela é a metade da breve. Como que era a breve? A pausa da semibreve, toda figura de som tem uma figura de silêncio. A pausa da semibreve, nós já sabemos que é 4ª linha para baixo. Quando eu vou fazer um concurso, se alguém perguntar que figura que é essa? Ah, é pausa. Não. Essa figura é pausa da semibreve. Tá bom? E como pausa da semibreve, também existe a pausa da breve. Na verdade, quem tiver aí uma pauta musical, geralmente é um retângulo ao contrário. Se a semibreve vale 4 tempos e ela é metade da breve, quantos tempos vale a breve? 8 tempos. A breve é a maior figura musical? Não. A breve era metade da longa. E a figura da longa, gente? Como é que é? Olha vocês verem da breve, olha para vocês verem da longa. Então a longa também tinha uma outra pausa que era um pouquinho mais fina e maior. Tá bom? E a longa é nossa maior figura de som. Olha, 4 tempos, 8 tempos, 16. Não! Nossa figura mais longa se chama máxima. Agora olha que confusão. A máxima e a longa para mim é quase a mesma coisa. O retângulo só fica bem maior. Tá? E a pausa dela passa a ser assim. Elas são utilizadas? Não. Elas ficaram com o tempo. Em escritas antigas, em músicas antigas. Todo mundo que estudar música mais antiga, gregoriana, vão encontrar isso. O único momento que eu ainda vejo figuras igual a breve e a longa, não, a máxima eu não estou lembrando de ter visto não. É quando você vai cantar o salmo numa igreja e tem aquele momento que o pessoal acha que é ad libitum. Lá 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 lá
acha que é delito, faz o tempo que quiser. Não é. Aquilo ainda utiliza a longa e a breve, que é dentro de 8 tempos você tem que fazer aquela melodia, ou dentro de 16. Só que como hoje em dia já não tem mais aula de estudo disso, desse tipo de música sacra, e ainda é utilizado na Igreja Católica, não posso falar perante outras igrejas, as pessoas confundem e acham que pode fazer ad libitum. E vem escrito ainda ad libitum. Não é, tá, gente? É um sistema que eles arrumaram para vocês verem que ainda existe utilidade, mas muito pouca. Assim como existem essas figuras que entraram em desuso, existe a menor figura musical que também, vou ser sincero, que eu acho que entrou em desuso, porque eu nunca vi a quadrifusa, tá? Nós vamos chegar nela. Então, vendo que a nossa referência hoje em dia é a semibreve, para os compassos simples. E aí, a semibreve tem a metade dela. E para me criar figuras diferentes, eu tenho que ter novos objetos nela. Então, a semibreve, para estar à metade, surge uma haste. Essa haste fez a minha semibreve valer a metade. Por que todo mundo fala que música é matemática? Uma hora nós vamos parar para explicar esse momento de Pitágoras na história da humanidade, que ele calculou as vibrações das notas musicais. Naquele tempo, ele criou uma grande linha, uma corda, esticou uma corda e ficava calculando o tamanho dessa corda, e com o tamanho dessa corda ele ficava vendo as vibrações, quantas vibrações poderiam dar para criar a frequência harmônica daquela nota musical. E aí todo mundo fez essa referência de que música é matemática. E porque música sempre tem a relação metade, dobro nos compassos simples. Não tem metade, dobro em compassos compostos o tempo inteiro. Nós temos relação 3 notas num tempo. Vocês imaginam, a música é o único lugar que em um tempo, numa que outra, eu posso ter 3 notas. E eu tento dividir igualitariamente essas 3 figuras num tempo. Uma hora vamos falar de quiotas também. Então significa que uma figura de colcheia dentro de uma quieltra de um tempo, eu vou ter 3 figuras de colcheia, 3,3333 infinito. A música é o único lugar que 1 divide por 3 igualitariamente. Pelo menos é assim que se fala, né? Então aqui eu tenho a mínima. E aí eu sei que eu tenho a pausa de mínima. E aí a mínima, para me fazer ela ficar menor, para ela passar de 2 para um tempo, surge um novo objeto, que é a coloração. Vira uma figura escura. E aí, opa, desculpa, eu errei, a pausa de mínima era isso aqui, era a terceira linha para cima. Pelo amor de Deus, gente, quando vocês pudessem, vocês gritem, professor, professor. Professor não erra, comete deslizes. E aí o seguinte, mínima, vou até apagar aqui, porque quem chegar pode achar que eu estou dando aula errada. Mínima, figura de pausa de mínima. Primeira, segunda, terceira linha para cima. Semínima. Aí passa a valer um tempo. Aí a pausa da semínima, tá bom? Agora vamos lá. Um momento só. Quando eu vou falar de colchete, que vão surgir depois da C mínima, porque essa é metade da mínima, C mínima, surge uma nova figura, que seria a colcheia. O que diferencia a colcheia da C mínima? O colchete. Olha que legal. Então esse primeiro colchete faz o 1 de um tempo virar meio. E aí agora eu tenho a colcheia. A metade da colcheia, nós já sabemos que a metade da breve é a semibreve. A metade da mínima é a semínima. Tem gente que fala semimínima, semimínima, porque a figura chama mínima. Isso porque, gente, numa nomenclatura mais antiga,
Como a semibreve é metade da breve, existe a mínima, então falavam-se semi-mínima. Por gente ver, nós conseguimos observar muitos professores mais antigos, com as idades mais avançadas, falando semi-mínimo. Está errado? Não. Na nomenclatura mais antiga, não. Que é a metade da mínima. Só que hoje o pessoal tirou um mi e virou semínima. Tá bom? E para mim fazer a colcheia virar metade dela, que seria semi-colcheia, o que eu faço? Taco mais um colchete. O colchete agora vira o padrão de diferenciação das figuras musicais. Então aqui eu tenho a semi-colcheia. E aí de um meio eu passo para um quarto. Estão entendendo, né, gente? Tá claro isso? Da semicolcheia eu crio uma nova figura que passa a ter 3. Olha vocês verem, passa a ter 3 colchetes, que seria a semicolcheia, passa a ser a fusa. 16avos, que eu preciso de 16 figuras de fusa para uma semibreve. E a fusa surge, vamos diminuir aqui, a metade da fusa. 4 colchetes. Vocês já pensaram uma figurinha? 4 colchetes? Dentro de uma colcheia eu tenho 4 figuras, que é a semifusa. E além da semifusa, tem uma com 5 colchetes, que é a trifusa, tá? É a trifusa, mas a trifusa começou a entrar em desuso também. Essas figuras menores igual colcheia, semicolcheia, fusa e trifusa, a semicolcheia todo mundo vai conseguir ver no espinha de bacalhau. Quer tocar uma semicolcheia, toca espinha de bacalhau. Várias músicas clássicas também usam semicolcheia. Semifusa já é bem mais difícil. Mas você vê muito, comumente, normal, você vê a fusa como metade colcheia, 4 semifusas. 4 fusas, desculpa. Isso é comum ver na parte musical. O tempo inteiro, não. É muito raro. A trifusa, nunca vi. A semifusa, você geralmente vê em tempos mais lentos, em adágios, porque as figuras ficam menores. Então você vai ver muita fusa e semifusa. Quando você for tocar um adágio de uma peça clássica, de uma sonata barroca, etc, etc, etc. Movimentos mais lentos, adágios e largos, você vê muita fusa e semifusa. Assim eu já vi. Tocando, eu lembro do espinho de bacalhau e algumas peças clássicas, como metade de colcheia, na outra parte de colcheia. Quialtra você vê muito semicolcheia de 5 quialtras, 6 quialtras, 7 quialtras dentro de um tempo. Semifusa a semifusa e a fusa é muito mais difícil em lugares que não sejam em tempos mais largos, tá bom? Isso é só a título de curiosidade. Para terminar, eu só esqueci de falar um pouquinho antes. Se eu tenho uma trifusa, quadrifusa, né? Quadrifusa, 1, 2, 3, 4, 5. A pausa dela, 1, 2, 3, 4, 5. Também vão ter 5 figuras. Tá bom? E aí, do mesmo jeito, vocês vão ter que falar de pausa de quadrifusa. Tá bom? Para acabar, para vocês entenderem por que a relação, a semibreve não é o círculo. Ela representa a música, porque ela é o círculo de figura musical. 4 tempos. Vocês concordam? Se eu rachá-la no meio, eu tenho 2 mínimas. Se eu rachar no meio de novo, eu tenho 4
semínimas. Essa que é a referência. Tá bom? Se eu rachar no meio de novo. Tchan, tchan. Opa, errei aqui. Daqui para lá, para cá e daqui para lá. Eu tenho colcheias, 8 colcheias. Fazer bonitinho. Fazer um pouquinho mais bonitinho. Eu tinha conseguido fazer mais bonitinho. Mas eu desenhando, eu sei que eu sou Picasso, mas nem tanto. Metade, a oitava parte, né? Aí esse aqui, aí essa aqui, essa e essa aqui. 16 semicolcheias. Parto de novo, 32 fusas. Parto de novo, 64 semifusas. Parto de novo, 128 trifusas. Essa é a referência da semibreve. Sempre, por isso que você vê, vocês veem muito de livro de história da música, essa pizzazinha sendo repartida várias vezes. A brincadeira seria lá do Nhonho e do Chaves. Quem vê lá, nós tivemos que parar, né, de ver o Chaves, mas quem vê a brincadeira lá do que o professor Girafales corta o Kiko no meio, o que nós vamos ter? O Kiko não, o Nhonho, né? Ah, vamos ter uma morte do Nhonho. Corta 4 vezes, vamos ter picadinho, etc, etc. A música é do mesmo jeito. Nós vamos ter um picadinho de semibreve. Obrigado. Nos ajudem a divulgar nossa página no YouTube, compartilhando, curtindo. Deixem suas perguntas lá. E até a nossa próxima aula de teoria musical, de Descomplicando a Teoria Musical. Boa noite, gente.